Bom, aí a gente tem que remontar, né, que o fenômeno mediúnico, ele não é nem iniciativa, nem exclusivo do espiritismo, né? Tanto é que há relatos, inclusive bíblicos, né, da comunicação com os chamados mortos, né, que são seres que já desencarnaram. Então, o fenômeno mediúnico é algo que sempre ocorreu, a comunicação mediúnica sempre ocorreu, o que varia é a interpretação desse fenômeno, né? Por mais que alguns segmentos tentem negar o fenômeno, a gente tem relato histórico aí em diferentes povos na história da humanidade. Eu posso citar, inclusive, a frase que está lá no Deuteronômio, né, no Antigo Testamento, quando Moisés chegou a proibir as comunicações, dada o conteúdo não meritório, dado o conteúdo que estava desvirtuando, inclusive, as relações sociais da época, né? Porque caracteriza-se uma possibilidade real de comunicação. Né? Então, essa comunicação sempre ocorreu e, como nós chamamos hoje no Espiritismo de mensagens mediúnicas, seria justamente algo ou falado ou escrito que, de alguma maneira, representasse o pensamento de um ser extracorpóreo se comunicando. E para fazer isso tem os chamados médiums, né? Tem alguns outros meios de comunicação, não somente via médiums, no caso, os mais tradicionais, né, da mediunidade ostensiva, como nós conhecemos, psicografia, psicofonia, ou algum tipo de outro efeito, né, por via manifestação visual, inclusive, mas nós temos algumas maneiras dessas comunicações ocorrerem, sejam elas explícitas ou muitas vezes implícitas, mas elas podem ocorrer. Por exemplo, uma comunicação dada a utilização de aparelhos eletrônicos, né, que seria o fenômeno da transcomunicação, que há pessoas que estudam, inclusive, esse fenômeno, mas depende da participação de um médium também, não vamos pensar que sem a participação do ser humano ali no processo, exige sim, né, a participação de um médium, mas nós temos várias maneiras de comunicação com os chamados espíritos, né? Isso sempre ocorreu. No espiritismo, a mensagem mediúnica, ela traz uma característica bastante importante, porque supostamente, dentro de uma reunião onde se busca obter essa comunicação, o Kardec mesmo ele descreve alguns tipos de reunião nesse sentido, desde as reuniões instrutivas, quando há evocação de espíritos para tratar de um assunto em particular, onde você estabelece essa comunicação, ou até reuniões voltadas para assistência, por exemplo. Né? No Brasil, foi o modelo mais disseminado, é o que é utilizado em muitas casas espíritas, que é o das reuniões ditas mediúnicas para assistência espiritual, principalmente para a desobsessão e outros tipos de atividade nesse sentido, aonde o espírito pode se manifestar, comunicar, falar. Isso também não deixa de ser uma mensagem. Mas essas que nós encontramos disseminadas, publicadas em livros ou até na internet como um todo, onde há uma comunicação assinada por alguém e que busca levar esclarecimento ou conforto, isso ficou caracterizado como se fosse uma mensagem espírita ou mediúnica. Então, aí vem o primeiro ponto que Kardec nos chama a atenção. Nem tudo o que nos chega na forma de uma comunicação, a gente tem que aceitar de uma maneira imediata. Pelo contrário, a gente tem que literalmente fazer uma análise crítica, como chegou essa mensagem, se é mediúnica mesmo, e se for mediúnica, qual é a validade do conteúdo. Tanto é que no livro dos médiuns, a gente até estava conversando, né, Beto, antes de iniciarmos aqui ao vivo, no livro dos médiuns, Kardec teve a preocupação de explorar diferentes formas que poderiam interferir, diferentes ações que poderiam interferir nessa comunicação. Desde charlatanismo, Kardec explorava, nós temos que identificar qualquer tipo de situação que poderia justificar algum fenômeno mediúnico. E disso daí, nós temos que eliminar diferentes tipos de possibilidades. Kardec chamava de sistemas, tanto é que está lá no livro dos médiuns, é possível ver lá no capítulo 4, né, onde ele chama de sistemas, né, desde o charlatanismo e até outras maneiras de ocorrer o fenômeno, até chegar no mediúnico.
E no caso do charlatanismo, eu também faço um destaque aqui, aproveitando que o nosso amigo Guilherme Velho está nos assistindo, né? Tem que se investigar se aquilo que se chega como mensagem mediúnica, de fato, isso não pode ter sido produzido por outros meios, não a comunicação de um espírito. Pode ser fraude, inclusive. Claro, né? Ainda mais hoje que a internet abre aí uma série de possibilidades da pessoa ter acesso às suas informações, é uma questão muito natural a pessoa duvidar, num primeiro momento, se a mensagem for genérica ou tiver dados que você disponibiliza em redes sociais, em mídias eletrônicas. Esses dados, hoje, qualquer um pode usar, inserir numa comunicação e falar assim: olha, eu recebi essa comunicação, é para você. A pessoa olha, nossa, aqui tem informações que são verdadeiras. Tá, mas essas informações, se estiverem públicas, tem que duvidar, não pode achar que também tudo é mensagem mediúnica. Então, a mensagem mediúnica, por definição, é aquela que, fruto de um processo de intermediação de um ser desencarnado, um espírito, onde ele transmite o seu pensamento, e eu vou usar o termo mais comum, pela mediunidade, né, de seres encarnados. E esse pensamento, ele é manifesto, ele é expresso, seja em forma escrita, seja em forma, por exemplo, oral, né, porque pode ser uma comunicação verbal, oral, isso nós chamaríamos de mensagens mediúnicas, que é o tema de hoje. Então a gente vai caracterizar não só as cartas, mas tudo aquilo que se refere à transmissão e à expressão do pensamento de um ser desencarnado, obtido via manifestação mediúnica. Tá? Então, isso nós vamos caracterizar, para efeito nosso hoje de discussão, como se fosse uma mensagem mediúnica.